Comissária voltou a desconectar, está-se a conectar. Okay. Good afternoon. Welcome to the press conference following the Ministerial Conference on Migration Flow Management. I will first of all give the floor to the Portuguese Minister for Home Affairs, Eduardo Cabrita, and then Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson. Mr. Minister, you can start. Thank you. Thank you very much. Good afternoon to all of you. Esta conferência sobre gestão de fluxos migratórios é um ponto muito importante da agenda da presidência portuguesa na área dos assuntos internos. E o primeiro sinal de esperança para Portugal e para a Europa é que esta reunião tenha sido possível realizar e tenha sido a primeira reunião na área dos assuntos internos que contou com uma presença muito significativa de mais de uma dezena e meia de ministros, quer da União Europeia, quer dos países do Sul, Norte da África e África Ocidental, que estiveram presencialmente em Lisboa conosco. Esta reunião juntou para discutir este problema comum da gestão dos fluxos migratórios o Vice-Presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, a Comissária Ylva Johansson, a Comissária para os Assuntos Sociais da União Africana, a Sra. El Faid, o Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, e os ministros da quase totalidade dos países da União Europeia, e queria destacar que do norte de África e da África Ocidental estiveram todos os países que foram convidados: Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Mauritânia, Senegal e Níger. Todos participaram, destacando aqui a participação presencial em Lisboa do Primeiro-Ministro da Tunísia e dos ministros dos Assuntos Internos da Argélia e do Níger, bem como a participação por videoconferência dos ministros dos restantes países. E, segundo ponto que eu queria aqui destacar, o acordo que, para uma Europa envelhecida, na relação com o continente mais jovem do mundo, a África, as migrações são um fenómeno natural. As migrações e a relação com a África estão na origem da nossa história europeia, e a relação com o espaço mediterrâneo está na origem do nosso espaço comum. E por isso a importância que a Comissão Europeia, que a presidência portuguesa do Conselho dão a uma parceria ativa com os países do Sul. Foi neste quadro que esta reunião foi possível, porque em março, por iniciativa da presidência portuguesa, se realizou um Conselho Jumbo sobre a dimensão externa das migrações, que reuniu, como não se verificava há cerca de 6 anos, todos os ministros dos negócios estrangeiros e todos os ministros dos assuntos internos dos Estados-membros. Neste quadro, estamos concertados, países da União Europeia e países da África do Norte, na necessidade de promover mecanismos de migração legal, quanto esse caminho é importante. E, por outro lado, articular esforços no combate à migração ilegal, ao tráfico de seres humanos, às redes que se aproveitam da fragilidade dos mais desfavorecidos. É por isso que desta conferência saiu um compromisso de prioridade à cooperação entre a União Europeia e a África e à apresentação de propostas de um diálogo amplo, de um diálogo de natureza holística, em que a cooperação com a África integre a cooperação para o desenvolvimento,
a monitorização de fenómenos de migração ilegal, o apoio na gestão de fenómenos migratórios em países do Sul, que são simultaneamente países de origem, países de trânsito e países de destino de migrantes. E uma parceria reforçada que integre a gestão da política de vistos, que integre a cooperação em processos de retorno e readmissão, quer para os países do Norte da África, quer entre países do Norte da África, designadamente na relação com países subsaarianos, em que foi reforçado o papel fundamental da cooperação com o Níger, que aqui representou o conjunto dos países subsaarianos. Este é um ponto importante da afirmação da cooperação em torno do melhor dos valores europeus, em torno de uma relação mais estreita com os nossos países vizinhos. Muito obrigado. Thank you very much, Minister Eduardo Cabrita. Commissioner Johansson, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Thank you, Eduardo. Let me first congratulate you and the Portuguese presidency. I think this ministerial conference was a success. It was really encouraging to listen to a minister from our member states and from our partner countries in Africa. The significant convergence with the messages from both the European and the African ministers, and including also the commissioner from the African Union. I think it was really amazing. So I think almost all ministers stressed the importance of fighting organized crime together, fighting smugglers together, but also to develop legal pathways together. So I must say this, in my view, this was a success. So just say that I'm very jealous of all of you that could make it to come to Lisbon for this conference. So also to give some messages, Europe needs migration. I've said it many times. Migration patterns between Africa and Europe have a long history, and we should acknowledge and build on. However, migration needs to be properly managed. This requires combined and coherent action from all involved: the local authorities, the member states, the EU institutions, and true partnership with North African countries. Many African partners are countries of origin, transit, and destination at the same time. Their expertise and experience is crucial to address. I would like to stress the key role of the African Union. We have been working together and will continue to do so to develop our comprehensive approach to migration and mobility. Since 2014, more than 21,000 people have lost their lives at sea or gone missing on their way to the European Union. This is a true tragedy. Saving lives is a shared objective on either side of the Mediterranean. Fighting the source of these life-threatening journeys is our common responsibility, and prevent people from entering into these dangerous journeys. That's why it's important priority to tackle migrant smuggling. This requires actions on various fronts: operational cooperation through common operational partnerships and joint investigations teams that was mentioned by many of the ministers. Enhanced exchange of information and awareness raising campaigns. These elements will be included in the action plan on migrant smuggling, which I intend to propose shortly, based on the discussion that we had today. To support reintegration of people returning from the EU, I have put forward a new voluntary return and the sustained reintegration strategy 2 weeks ago. Voluntary returns are always the better option. Our strategy can help returnees seize opportunities in their home countries and contribute to local development. And what I already mentioned, almost all contributions mention also the importance to develop legal pathways.
To strengthen cooperation on legal migration, I intend to develop talent partnership to support mobility and migration schemes for labor and training. I will organize a high-level conference next month to launch the talent partnership with member states, social and economic partners, and other key stakeholders. We have done a lot together and can build on this to jointly address the opportunities and challenges ahead of us. I'm looking forward to building an even closer cooperation to better manage migration together. And I think that this excellent conference is a good base for that cooperation. Thank you again. Thank you very much, Commissioner Johansson. I will now open the floor to questions by journalists, just reminding that those who are attending the press conference in the Zoom session should raise their hands if they wish to ask a question. I will start by RTP here in the room. Thank you. Boa tarde. Para a RTP, queria perguntar-lhe sobre a situação de Odmira. O Governo já respondeu ao Supremo Tribunal sobre a previdência cautelar. Ainda há 4 casas ocupadas dentro do Zemar. O que é que vai acontecer a estas famílias de migrantes? E já agora aproveito também para a segunda pergunta. Depois de o CDS ter pedido a sua demissão, hoje o Presidente da República disse que é preciso tirar muitas consequências políticas da questão de Odmira. Lê isso como um dizer que se deveria admitir e é isso que fará no futuro? Bom, naturalmente, as questões que refere não foram abordadas nesta conferência. Eu queria aqui destacar quanto constitui a importância de termos reunido as instituições europeias, a Organização Internacional das Migrações, o Acnur, os Estados da União Europeia e os Estados do Norte da África em torno de uma visão abrangente que realça aquilo que são os aspectos que queremos destacar e que estão em sintonia com aquilo que são as opções do governo português. O pilar demográfico é um dos 4 pilares do programa de governo e, nesse quadro, Portugal também assume, enquanto presidência, e assume no quadro da União Europeia, estes princípios de que as migrações são essenciais, são positivas para a sociedade portuguesa e, nesse quadro, é fundamental que os migrantes estejam na primeira linha da atenção relativamente aos cuidados sanitários, e é isso que, num quadro de igualdade, tem sido feito em Portugal. Na resposta à pandemia, esse foi um aspecto hoje discutido na conferência. Os cuidados sanitários devem ter em atenção também as comunidades migrantes e Portugal tem-o feito na forma como tem respondido ao longo deste ano e é essencial que, como se disse, se promova o trabalho com direitos, se promovam as condições dignas de integração e se reprimam mecanismos de tráfico de seres humanos e de migração ilegal. Esse é um desafio nacional, esse é um desafio europeu e realçamos aqui a plena sintonia também com os parceiros do Norte da África neste projeto comum. Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo à segunda pergunta, Sofia Branco da Lusa. Obrigada. Muito boa tarde. I will ask in English to both of you. In what stand are we now on the new pact on asylum and migrations? Have there been any developments on this? Are these meetings somehow helping the pact to improve? Will we get a pact approved until the end of the Portuguese presidency? I would also like to know, Commissioner Johansson, you have been here at the beginning of the year, and in an interview, in a collective interview, you have spoke about a case, a migrant, a Ukrainian migrant that was, as you know, detained and dead here in Portugal. You were very worried about that. As I'm sure you know, there has been a sentence
to these inspectors. They were condemned to prison. I would like to ask you if you are satisfied with the way Portugal dealt with this case. E, Sr. Ministro, eu gostava de ter uma reação sua à condenação dos inspectores do CEF neste caso. Obrigada. Minister? Muito obrigado. Relativamente ao Pacto de Asilo e Imigração, a Comissária Ylva Johansson certamente completará aqui a abordagem que farei. Nós temos um trabalho muito intenso que se tem refletido em significativos progressos no plano técnico. Contamos que peças importantes como a Diretiva Blue Card ou o Regulamento da EASO tenham condições para a sua conclusão durante a presidência portuguesa. Temos esta abordagem da dimensão externa que só foi possível pelo empenho da Comissão e da presidência portuguesa nesta dimensão externa que nos permitiu realizar o Conselho Jumbo e nos permitiu, em março, e nos permitiu realizar com esta participação tão significativa a conferência de hoje. Estamos agora concentrados em aproximar posições dos Estados-membros naquilo que é o balanço entre a responsabilidade na gestão de fronteiras externas e a solidariedade com os países sob maior pressão. Este é um dos pontos mais complexos da agenda europeia. Eu queria registar os significativos progressos verificados. Relativamente à questão que enunciou, a outra, aquilo que posso é associar-me ao que ontem foi dito pelo Sr. Presidente da República sobre o facto de, neste caso, a Justiça ter funcionado com uma celeridade que dignifica o sistema de justiça. O Estado respondeu logo pelas alterações profundas feitas no aeroporto de Lisboa, pelas investigações produzidas pela Inspeção-Geral da Administração Interna e pelo pagamento atempado, antes do julgamento começar, pelo pagamento atempado da maior indemnização e mais rápida que alguma vez foi paga em Portugal em situações comparáveis. Sobre a decisão concreta do Tribunal, naturalmente não espera que me pronuncie, não neste caso, como não o farei em qualquer outro caso. Commissioner Johansson? May I continue? And it's the same, of course. This is for the Portuguese authorities and judicial system to deal with, and it's not in a position for a commission or a minister to comment on the outcome of courts. So on the progress on the pact, let me stress that we are making progress. I must admit it a bit slow, but now the first time here, Eduardo managed to gather people live. So I think this is a good sign that we can make even further progress. We are making progress on the EU Asylum Agency. I hope that is a possibility to adopt, I hope. During this presidency, we are making significant progress on the blue card. There is a new trialogue next week that might be closed pretty soon, I think. And we are also making a progress on other files. So there is nothing that is blocked in the progress on the pact, but so progress is being made, but at a slow pace, I must say. Thank you very much. Now, Tommaso Lecca from the Italian agency AGI. Tommaso? Hi, good afternoon. Thank you for the floor. So I have a question for Commissioner Johansson. As you remember, during your speech, tens of thousands of migrants died over the last few years while trying to reach the European Union. And at the moment, there are more than 1,000 people stuck in the Italian island of Lampedusa. And according to some reports, there are as many as 70,000 people ready to leave from Libya towards Europe. Apart from approving the EU Pact on Asylum and Migration, do you see the urgency for a new search and rescue operation? Thank you. Thank you, Tommaso. Commissioner Johansson, the floor is yours.
It's always an obligation to rescue lives at sea, and that could not be negotiable. That's always has to be done, and this is both a moral and duty, but also, of course, due to international law. But let me say that I think if we really would like to save lives, the most important thing to focus on is to prevent these dangerous departures, and that's why we need to do two things. We need to improve the living conditions and the protection of people that are in Libya, for example. And we need to fight the organized criminal groups and the smugglers. And we should continue, the third thing, also by supporting the voluntary returns to countries of origin that we have already done with more than 50,000 people that have voluntarily returned in a joint cooperation between the EU and the African Union and the UN. And I think these are the three most important things to do to prevent people from losing their lives, risking their lives at sea. Thank you very much. And now for a last question, Andrea Neves. Hi, hello, Andrea Neves, Antena 1. Thank you so much for the floor. I will ask my questions in Portuguese, if I may. Eu gostaria de saber se a União Europeia deveria ter mais poder na fiscalização da integração dos migrantes quando estão já a trabalhar nos países para os quais vão, e a nível do trabalho, a nível da fiscalização da segurança social, a nível das condições, porque senão assistimos a situações como estas de Odmira, em que não sabemos muito bem se a Comissão Europeia sabe o que se está a passar e se pode fazer mais alguma coisa pelo que se está a passar. Muito obrigada. Muito obrigada, Andrea. Senhor Ministro. A Comissão Europeia apresentou recentemente aquilo que era o seu programa de ação na área da inclusão. É uma matéria que tem sido discutida nos conselhos em que tem participado a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, mas que se articula em total sintonia com aquilo que é a dimensão de relação externa que aqui hoje discutimos. Exatamente por isso, os princípios fundamentais são, no plano interno e no plano europeu, os mesmos e em coerência. A defesa da importância da migração, a promoção da migração legal e que essa migração legal seja uma migração com direitos pelas regras fundamentais de acesso àquilo que são os serviços públicos, daquilo que é o acesso aos direitos fundamentais, no respeito pelas regras de direito do trabalho, que, por outro lado, um combate muito intenso ao tráfico de seres humanos e a formas de migração ilegal que se aproveitam através de redes organizadas daquilo que são situações de fragilidade de quem aspira a procurar o sonho europeu. Muito obrigada, Sr. Ministro. Thank you very much. I will now close this press conference. Thank you, Commissioner Johansson, also for your presence, and see you soon.